Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Final de feriado e todo mundo junto. Nós vamos começar então a nossa devocional no Evangelho de Marcos. Continuar, né? Hoje nós faremos a leitura do capítulo 9, verso 42. Mas antes disso eu vou aguardar ver quem nos acompanhará na devocional agora, ao vivo, para continuarmos. Já tem dois participantes. Vamos ver se quem são. Muito bem. A Elisa. Boa noite, Elisa. Boa noite, Zenilde. Boa noite, Beto. E também as casas de vocês. Uma boa noite. Ver se chega mais alguém. Chegou mais um aí. Não sei se vai aparecer para mim. Vamos ver, vamos ver. Dona Francisca. Boa noite, Dona Francisca. Deus abençoe a senhora. Vamos ver. Esperar até 7h04. São 7h03, menos de 1 minuto. Para ver se chega mais alguém. Vamos ver. A Érica. Boa noite, Érica. Te abençoe. Muito bem. Vamos iniciar então. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito e pedindo a Ele que nos dê direção em nossa meditação agora à noite. Ok? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua grande bondade para conosco. E pedimos a tua direção sobre nós, Senhor. Pedimos que fales ao nosso coração, que nos ajude, que nos dê de tua graça, que nos dê, ó Deus, da tua direção sobre nossas vidas. E que nos dê forças para nos apegarmos com aquilo que é verdadeiro, para nos apegarmos com a tua palavra e com toda a direção que vem de ti. Dá-nos forças para que nesse apego nós consigamos nos desapegar daquilo que precisamos, daquilo que é pecado, daquilo que é errado, daquilo que não agrada ao teu caráter, que pelo contrário se transforma em ofensa ao Senhor. Faze com que o nosso coração esteja sempre perante o Senhor. O que eu te peço, o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Além da Érica, nós temos também a Zilá. Boa noite, Zilá. Boa noite, Dona Zilda. E boa noite também a Iris, que tem nos acompanhado. Muito bem, meus irmãos. Nós faremos a leitura hoje de Marcos capítulo 9, a partir do verso 42. 42 até o 48. Boa noite, Andréia. Então, Marcos capítulo 9, dos versos 42 ao 48. Tá bom? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Diz assim: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno,
onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ok. Gente, é o seguinte. Boa noite, Ana, Dona Conceição, Rafael. Boa noite também a Dona Sirlene e a família. Esse texto que nós acabamos de ler, o tópico diz os tropeços. Aqui, Marcos ele está falando de tropeço. Por que ele está falando de tropeço? Porque veja bem, no contexto anterior, os discípulos disseram para Jesus que viram um homem expulsando demônio em nome de Jesus e que proibiram. Jesus diz para eles que não era para proibi-los, para proibir, mesmo que estes homens não estivessem, não fizessem parte do grupo dos discípulos, mas se eles estivessem fazendo um trabalho em nome de Jesus, não era para proibi-lo, era para permitir. Logo em seguida ele fala também que qualquer que desse um copo de água a qualquer discípulo de Cristo, por causa de Cristo, receberia um galardão. E aí em seguida ele fala: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes? Sugere que esse texto está ligado ao de cima, ao anterior, né? Que fala sobre a questão do trabalho para o Senhor Jesus. Em suma, o que é que os versos de 42 a 48 estão falando? Jesus está alertando com relação aos tropeços na vida alheia, que é o que ele fala aqui no verso 42, já de início, ele diz: quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Eu estava falando para ter cuidado para não fazer o outro tropeçar, ou seja, para não fazer alguma coisa com a qual a minha atitude venha a fazer com que o outro se desvie do caminho de Jesus ou desenvolva um caminho fraudulento, um caminho não tão certo assim na presença de Deus, um caminho que, incerto, um caminho inseguro. Ora a pessoa está em Jesus, ora a pessoa não está. Ele está colocando responsabilidades em nós, no sentido de termos o cuidado para não fazermos e não nos tornarmos tropeço na vida do outro. Isso é muito sério, muito sério. Ele está dizendo que quem fizer isso vai arcar com custos altos, porque ele está falando melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Ou seja, é melhor tomar uma situação dessa do que cair nas mãos de Deus caso tenha feito alguém tropeçar ou alguém se desviar do caminho por conta de alguma atitude nossa. As outras questões está no mesmo sentido, cuidado com o tropeço, mas agora é aplicado sobre nós mesmos. Ele está querendo dizer assim, que a nossa vida ela tem que ser pura e reta aos olhos do Senhor. E nós temos que jogar fora qualquer coisa que estiver em nós que venha nos fazer errar na presença de Deus. Olha como isso é sério. Por que em nós? Porque verso 43, verso 45 e o verso 47, ele está falando diretamente com o leitor. Repare, 43. E se a tua mão. 45. E se teu pé. E o 47. E se um dos teus olhos. Então, ele não está falando com outra pessoa, ele está falando diretamente com o leitor. Marcos está aqui reproduzindo uma fala de Jesus, que nesse caso estava falando diretamente com seus discípulos, dizendo: se a tua mão, se o teu pé e se os teus olhos. Irmãos, mão, pé, olhos tem um significado. Mão significam as tuas obras, pé, os teus caminhos, e olhos, vamos colocar aqui a tua cobiça. Se qualquer um destes elementos
Não é exatamente cobiça, a ideia é aquilo que nós temos alimentado o coração. A Bíblia fala que a janela da alma são os olhos. Pelos olhos nós alimentamos o coração, ou seja, nós aquilo que faz parte constantemente do nosso olhar, da nossa admiração, é aquilo que tem ali servido de alimento para o nosso coração. Então ele está dizendo que se as nossas obras, se nós fazemos alguma coisa que se transforme em obstáculo, é melhor faça um sacrifício e pare de fazer essas obras para que você não vá para o inferno. Se você está andando por um caminho que você sabe que desagrada a Deus, pare imediatamente para que você não vá para o inferno. E se você está se alimentando de algo que você sabe que desagrada a Deus, pare imediatamente para você não ir para o inferno. É isso que ele está dizendo. Ele coloca um dado que é interessante. No final dos versos, no final do 43, no final do 45 e no final do 47, ele repete um verso. Ele é repetido nos versos 44, 46 e 48. A repetição é: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Primeira questão, ele fala de ser lançado no inferno, e em seguida ele fala onde não lhes morre o verme e o fogo não se apaga. Bom, alguém pode falar assim: o inferno é um lugar de fogo. Não é isso que tem em mente aqui, tá? É porque ele está comparando o inferno. Jesus ensinava por comparação, vamos dizer assim. Ele pegava os dados da vida e utilizava aquilo como ferramenta para poder ensinar a sua doutrina. E ele está pegando um vale que tinha do lado de fora dos muros de Jerusalém, um vale conhecido chamado Vale do Filho de Inom, que era um lugar de coleta de lixo. Então todo o lixo da cidade era jogado ali. Pessoas que morriam, talvez sem família, os corpos eram jogados ali. Pessoas que morriam de enfermidades altamente contagiosas, os corpos eram lançados ali também. E para que não houvesse contaminação, para que não houvesse transmissão, eles colocavam fogo no lixo. Então o fogo não se apagava, era constante. Era uma coisa constante, porque constantemente estavam lançando coisas ali, lixo, outras coisas mais, cadáveres de animais e por aí vai. E então a visão aquele lugar não era um lugar belo, era um lugar feio, era um lugar de tormento, era um lugar mal cheiroso, era um lugar de agonia, por causa da própria natureza do lugar. Então Jesus está pegando emprestado essa imagem do Vale do Filho de Inom para ilustrar o que é o inferno. O inferno não tem fogo. Embora todo mundo fala que é um lugar de fogo, mas isso é uma ilustração, né? Tal como aquele lugar era um lugar de fogo, onde a chama ardia, você poderia perceber o calor e o cheiro a longa distância. O verme também não morria porque nunca parava de se levar lixo. Assim seria em termos de agonia o inferno. E aí, é óbvio, ele fala assim: é melhor entrar maneta, é melhor entrar sem um pé e é melhor entrar sem um olho. Entrar onde? No céu. Gente, veja bem, por que, que nós entendemos que isso é ilustração? Em primeiro lugar, após a morte, antes da ressurreição, o céu é um lugar espiritual. Então ninguém vai entrar com o corpo ali. Então não tem como entrar maneta, certo? Depois da morte, na ressurreição, todos os corpos mutilados serão restaurados. Então
as pessoas que estarão no novo céu e nova terra estarão fisicamente perfeitos. Então, esse texto é uma ilustração, ele está ilustrando o sacrifício da luta contra o pecado que o crente precisa ter. A luta contra o pecado deve ser uma luta sacrificial também, para não fazer o outro pecar e para não permitir que você viva no pecado. Então, se tua mão te faz pecar, corta. Ele está falando isso aqui para ilustrar a intensidade da luta contra o pecado. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se o teu pé te faz pecar, corta-o. Perceba, irmãos, a força que Jesus está colocando nisso, que deve ser a nossa luta contra o pecado. É uma coisa surpreendente. Não é um negócio bestinha assim. Ah, eu não consigo, então tá tudo bom, Jesus entende. Você precisa lutar, lutar, lutar e lutar contra. E se depois de lutar você ainda não conseguir, aí é lógico, a graça de Jesus é suficiente. Mas você podendo levantar uma peça de um lugar e transportar para outro, podendo fazer isso, mas preferindo dizer a graça de Jesus é suficiente e nem move a peça que você pode, aí você está em pecado. Porque você deve lutar, tem forças para lutar, mas faz pouco caso da luta. Então, o verdadeiro é que a nossa suficiência é Cristo, é a graça de Cristo. Há uma série de coisas na vida que Cristo nos dá graça para lutarmos contra e na nossa luta termos vitória. É Cristo também, é Cristo que está lutando conosco. Há uma série de coisas que nós vamos lutar e talvez não vamos conseguir, mas Cristo já conseguiu por nós. Agora, o que é importante é saber que Jesus não nos dá muleta, irmãos. Em nenhum momento ele vai olhar para a gente e falar assim: ah, eu te falei, mas você não conseguiu, está tudo certo. Você nem tentou, mas você não conseguiu. Você já sabia que você não ia conseguir, então por isso você não tentou. Isso está errado. Por isso que ele coloca aqui: se tua mão te faz pecar, te faz tropeçar, corta. Se teu pé te faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Perceba a intensidade da luta. Então, ser crente não é brincadeira. Nós podemos confiar na graça de Deus? Podemos e devemos. Mas essa graça, ela nos capacita a lutarmos contra o pecado. Nos capacita a lutarmos para não sermos pedra de tropeço na vida do outro. E tem muita gente que entra por esse caminho. Quando se fala mal da vida do outro e o outro descobre, isso virou uma pedra de tropeço. Quando se julga alguém de maneira precipitada, isso pode virar uma pedra de tropeço. Quando se fazem comentários, posturas, quando se tem pouco caso com uma coisa que se devia vigiar com intensidade, e o outro olha para a nossa vida e fala assim: poxa, mas olha ali, aquela pessoa deveria fazer de uma outra maneira, mas não faz, e aquilo se transforma num, num escândalo, pode interromper a caminhada de fé de alguém. E se interromper, aí Deus vai pedir altas custas da nossa mão. É isso, em suma, que Jesus está dizendo aqui. Que o valor a ser pago quando se coloca tropeço na vida dos seus discípulos é alto e caro. E nós devemos nos sacrificar no sentido de lutar intensamente, ininterruptamente, para não cairmos nessa figura de sermos cobrados por Jesus acerca disso. Que nós meditemos nisso nesta noite, irmãos, e que o Senhor continue a falar ao nosso coração através da nossa meditação nesses pontos, ok? Vamos orar?
Pai, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, ó Deus, e nós reconhecemos que algumas vezes temos agido de maneira que deixa muito a desejar em nossas vidas e pode transformar-se num obstáculo na vida de outros discípulos teus. Eu peço a Ti que o Senhor perdoe o nosso pecado, mas também que o Senhor, ó Deus, restaure nossas forças para que possamos seguir em frente, atentos, lutando contra o pecado, Senhor, para podermos, ó Deus, agirmos de uma maneira que venha glorificar o Teu nome. Fale ao nosso coração, ensina-nos, ó Pai, da Tua parte, eu te peço. Dá-nos graça, Senhor, nós precisamos disso. Em nome de Jesus, ó Pai, fale o nosso coração profundamente. Sustenta-nos, ilumina-nos para que conheçamos o nosso caminho, para que possamos, ó Deus, parar com aquilo que é pecado e andar pelo caminho reto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Depois da dona Sirlene, temos aqui também a dona Marcela. Boa noite, dona Marcela. Deus abençoe a senhora. E também o nosso irmão Valério. Boa noite, irmão Valério, e também a sua esposa Damares. Deus abençoe as suas vidas. E tenham todos uma boa noite. E até amanhã, na graça de Deus, ok? Abração. Tchau, tchau.